pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos explorar o incrível talento cômico de um dos maiores comediantes de todos os tempos. Vamos entrar no universo de Jim Carrey, com os 10 melhores filmes desse mestre da comédia. Uma grande parte de Ace Ventura 2, Um Maluco na África, foi filmada na África do Sul, com cenários deslumbrantes e selvagens que encaixam perfeitamente na história do filme. Gira em torno de tentar resgatar um raro morcego branco, e no filme tem vários animais exóticos. Muitos desses foram fornecidos por treinadores e organizações de animais selvagens. Jim Carrey também deu seu toque único no roteiro, improvisou em algumas cenas que ficaram muito famosas. Jim Carrey recebeu a bagatela de 15 milhões para fazer Ace Ventura 2 e se tornou um dos atores mais bem pagos daquela época. E apesar de o filme não reunir tantas críticas positivas, o filme foi um grande sucesso de bilheteria. O filme faz várias referências à cultura pop, incluindo cenas que parodiam o clássico King Kong. Os efeitos especiais do filme foram criados a partir de efeitos práticos em vez de CGI, incluindo a cena icônica que Ace Ventura sai do corpo de um rinoceronte. Ace Ventura 2 leva o excêntrico detetive de animais para uma nova aventura. Novamente, Jim Carrey brilha com sua atuação e aquele humor único que definiu o seu estilo, trazendo aquela energia frenética que tornou esse personagem tão amado. A interação com os animais e outras situações absurdas são muito engraçadas. Eu vejo esse filme como uma extensão muito bem sucedida do primeiro filme, e Jim Carrey mostra, que é um mestre da comédia. É uma experiência muito divertida, muito irreverente, que destaca o poder dele e o talento que ele tem para comédia. Ventura 1 foi lançado em 1994 e ajudou a solidificar a carreira de Jim Carrey, se tornando um dos principais comediantes da sua geração. E o que muitos não sabem é que Jim Carrey quase não conseguiu o papel para Ace Ventura. Durante a audição, ele entrou na sala andando de cabeça para baixo, pendurado de cabeça para baixo no teto. Os produtores inicialmente hesitaram, mas Jim Carrey conseguiu convencê-los de que essa abordagem era perfeita para o personagem, que é muito excêntrico. E Jim Carrey como Ace Ventura é aquela característica deles, com caretas e gestos muito exagerados, aquela comédia física e bem expressiva, uma abordagem que se tornou a característica desse ator. Jim Carrey improvisou a maioria dos movimentos e na maioria das cenas, inclusive aquela famosa cena do beco da dança que se tornou icônica. Jim Carrey buscou inspiração para o Ace Ventura observando vídeos de animais, especialmente as aves e mamíferos marinhos. Ele incorporou os movimentos desses animais na sua atuação. O penteado de Ace Ventura, aquele topete dividido no meio, se tornou também uma característica muito marcante do personagem. Embora Ace Ventura não tenha sido um grande sucesso comercial e nem da crítica, que recebeu críticas mistas, o filme recebeu uma grande base de fãs ao longo das décadas. Parte do filme se passa na Flórida, nos Estados Unidos, o que ajudou a criar uma atmosfera mais tropical que combina com a essência da história desse primeiro filme. E o sucesso do filme levou a algumas sequências, como Ace Ventura 2, Um Maluco na África, uma série de desenhos animados e além de um jogo de computador. A trama gira em torno de Ace Ventura sendo contratado para tentar encontrar um golfinho, que era o mascote do time de futebol americano Miami Dolphins. E ao longo da investigação a gente vê aquelas situações muito engraçadas e exageradas de Jim Carrey, de Ace Ventura, com animais e com pessoas de forma bem peculiar. A habilidade de Jim Carrey em encarnar esse personagem é muito grande. A comédia física é a marca registrada desse filme e é com certeza um dos personagens mais icônicos da carreira de Jim Carrey. O filme é um clássico do gênero e com certeza ajudou a alavancar a carreira de Jim Carrey como um dos principais comediantes da sua geração.
Debi Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, foi lançado em 1994 e é uma comédia dirigida pelos irmãos Farrelly, estrelada por Jim Carrey como Lloyd e por Jeff Daniels como Harry. Muitos não sabem, mas outros atores foram considerados para os papéis principais, como por exemplo Nicolas Cage e Gary Oldman, o que faz até um pouco de sentido, porque Nicolas Cage tem um pouco de timing cômico. Quem não vai se lembrar de Arizona Nunca Mais, que é um excelente filme de comédia de Nicolas Cage ali nos anos 90. Jeff Daniels, era muito mais conhecido por papéis em dramas, o que fez muitas pessoas ficarem surpresas ao verem ele ser tão bom em comédia como em Debi Lloyd, mostrando que é um ator muito versátil. Ele fez, por exemplo, a Velocidade Máxima com Keanu Reeves. Inicialmente, Jim Carrey relutou ao aceitar participar de Debi Lloyd. Ele estava considerando outros projetos, mas ao ler o roteiro, ele se convenceu que seria uma comédia de sucesso. As das falas e das cenas aqui dos dois atores foram improvisações, principalmente as de Jim Carrey, que brilha nesse filme. Esse filme é muito engraçado, cara. Faz tempo que eu não vejo um filme que eu dê tanta risada quanto eu dei assistindo esse filme. E o carro que eles dirigem, que na verdade é uma van, que foi decorada com cabelos de ovelha, se tornou icônico. Há várias referências a outros filmes em Debi Lloyd, incluindo o Iluminado de Stanley Kubrick, que é parodiado em uma cena no motel. O filme foi inspirado em uma experiência real dos irmãos Farrelly enquanto receberam uma carona cruzando os Estados Unidos. E ali eles tiveram uma ideia de fazer um filme que conta a história de dois amigos que vão em uma jornada. Os irmãos Farrelly tiveram dificuldades para vender o filme para os estúdios por causa do seu humor bem exagerado, mas ainda bem que a New Line aceitou a fazer o filme. Debi Lloyd foi um grande sucesso de bilheteria e até hoje tem uma enorme base de fãs. É um festival de comédia, as piadas são muito engraçadas, as cenas são incríveis, Jim Carrey realmente dando uma aula de comédia. A comédia física de Jim Carrey nesse filme é elevada ao extremo, com cenas icônicas na história da comédia no cinema, utilizando o corpo de várias maneiras absurdas e inusitadas, e a química entre Jim Carrey e Jeff Daniels é um dos pontos altíssimos do filme. Que química entre esses dois, a forma como eles complementam um com o outro em cada cena é impagável. Você tem um equilíbrio perfeito entre um humor ingênuo e um humor bem exagerado, e mostra como Jim Carrey tem realmente um talento, além de ser um grande comediante, uma habilidade enorme para criar personagens que ficam na nossa cabeça e que ficam marcados na história. Todo-Poderoso marcou uma mudança na carreira de Jim Carrey, que após uma série de papéis em dramas, ele retornou à comédia que o tornou tão famoso na década de 90. O filme aborda diversas questões filosóficas e existenciais, enquanto Bruce Nolan, interpretado por Jim Carrey, questiona Deus sobre a sua vida. Morgan Freeman interpreta Deus e tem uma atuação bem amigável, assim, muito legal. Na cena em que Jim Carrey altera a lua para impressionar a sua namorada, foi usado um efeito especial para aumentar o tamanho da lua, e o diretor queria que a cena fosse grandiosa, e o resultado final foi bem interessante. O filme conta com a participação de Steve Carell como Evan Baxter, um repórter rival de Bruce Nolan, e o personagem se tornaria o protagonista de O Todo-Poderoso 2, em uma sequência que foi lançada em 2007. Em várias cenas do filme ele improvisa muito bem, e o diretor encorajou ele a improvisar demais nesse filme, o que deixou ele muito à vontade. E algumas das cenas mais divertidas desse filme é quando Jim Carrey, Bruce Nolan, usa os seus poderes divinos para fazer algumas coisas bem absurdas, como multiplicar os pratos de sopa ou atender a todas as preces ao mesmo tempo. O filme aborda de forma leve e bem humorística temas como livre-arbítrio e a responsabilidade de Deus.
filme foi parcialmente filmado em Buffalo, Nova York, dando ao filme uma abordagem mais autêntica, com algumas cenas que foram filmadas nas cataratas do Niágara. Todo-Poderoso foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 484 milhões de dólares ao redor do mundo. Embora seja uma comédia, o filme traz uma mensagem bem positiva sobre gratidão, autoconhecimento e a importância de valorizar as coisas simples da vida. O filme Eu Mesmo e Irene, lançado em 2000, também foi uma comédia dirigida pelos irmãos Farrelly, estrelado por Jim Carrey no papel principal. E o papel de Charlie/Hank foi oferecido primeiramente a Nicolas Cage, que acabou recusando. Jim Carrey então acabou assumindo o papel, se reuniu com os irmãos Farrelly após o seu sucesso em Debi Lloyd. Os irmãos Farrelly revelaram que a inspiração para o filme veio de um documentário sobre um homem que sofria de distúrbio de personalidade múltipla. Embora o filme leve a comédia ao extremo, a saúde mental também foi um tema base para a história. O filme apresenta figurinos bem exagerados e distintos, especialmente quando Jim Carrey está interpretando a personalidade mais ousada de Hank, o que enfatiza visualmente a mudança de personalidade. Hank era mais agressivo. Foi um grande sucesso financeiro nas bilheterias, apesar de receber críticas mistas. Um filme que mostra novamente a habilidade de Jim Carrey fisicamente, né? Ele conseguiu criar dois personagens totalmente diferentes, com as suas peculiaridades e características distintas. Como o Charlie, ele incorpora a ingenuidade e a bondade. Agora, como o Hank, ele é intenso e bem irreverente, e o modo como ele transita entre esses dois extremos que mostra, né, a versatilidade desse ator. Tem cenas de ação incríveis e cenas em que as duas personalidades rivalizam, assim, é muito engraçado. A química entre Jim Carrey e Renée Zellweger, que faz Irene, também é bem marcante, muito legal, muito bem feita. A química entre os dois gera em alguns momentos até situações bem absurdas e conexão emocional também. É daqueles filmes pra rir do início ao fim. Poderoso foi o segundo filme da colaboração entre Tom Shadyac e Jim Carrey, e nesse filme mais uma vez Jim Carrey mostra o seu domínio da arte da comédia. E antes de começar a filmar, ele passou por um treinamento intensivo para aprimorar suas habilidades na mentira. Ele praticou diversos movimentos, expressões faciais e gestuais para transmitir a ideia de que seu personagem, Fletcher Reed, estava falando a verdade. E o conceito de um advogado que não pode mentir por 24 horas foi inspirado em um episódio da série icônica Twilight Zone. Essa é uma das minhas séries favoritas. Muitas das cenas cômicas do filme foram feitas a partir de improvisações do próprio Jim Carrey, sempre espontâneo e sempre muito engraçado. As cenas trouxeram efeitos visuais bem criativos para destacar o momento das mentiras contadas por Fletcher. Cenas marcantes demais, como aquelas cenas do banheiro ou a do vaso, e a trama do filme, onde o personagem de Jim Carrey é incapaz de mentir, trouxe diversos desafios técnicos interessantes durante a produção do filme, especialmente quando ele estava tentando dizer a verdade em situações bem complicadas. E embora o filme seja uma comédia, ele aborda temas morais, a importância da honestidade e das relações familiares. E o filme foi muito elogiado, tanto pelo público quanto pela crítica, pela atuação de Jim Carrey, que trouxe um misto de muito humor, com cenas também emocionantes à história. A atuação de Jim Carrey como Andy Kaufman foi muito marcante pela transformação que o ator passou. Se comprometeu tanto com o papel que permaneceu no personagem mesmo fora das filmagens durante toda a produção. O filme brinca com a quebra da quarta parede, assim como Kaufman fazia em suas apresentações. Em várias cenas o filme mistura a realidade com encenações, deixando a audiência se perguntando sobre o que é real e o que é atuação. Jim Carrey trabalhou diretamente com a família de Andy Kaufman para capturar a essência do comediante, principalmente com sua irmã. Ele estudou profundamente Andy Kaufman na pesquisa de gravações,
antigas entrevistas, antigas apresentações, para entender a complexidade do personagem. Jerry Lawler, um lutador de wrestling que teve uma notável rivalidade com Andy Kaufman, interpretou a si mesmo no filme. E a rivalidade entre Lawler e Andy Kaufman foi uma das partes mais famosas da carreira de Andy Kaufman. Andy Kaufman foi um grande comediante, lembro muito bem dele na série Táxi, que é uma das minhas sitcoms favoritas e que tem completa aqui no YouTube. Durante as filmagens desse filme, O Mundo de Andy, foi produzido um documentário intitulado Jim e Andy, lançado em 2017. Explorou os bastidores da produção e a experiência única de Jim Carrey ao interpretar Andy Kaufman. O comportamento de Jim Carrey nos sets de filmagem durante todo o tempo da produção intrigou ali os seus colegas de elenco, resultando em autênticas reações. E a abordagem intensa de Jim Carrey trouxe desafios para a própria produção, porque ele interpretou profundamente o personagem e o comportamento excêntrico de Kaufman mesmo quando as câmeras não estavam filmando. Pela atuação brilhante em Mundo de Andy, Jim Carrey foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator em filme de comédia ou musical. É um filme que destaca a habilidade de Jim Carrey em levar seus papéis a um nível de extrema imersão e autenticidade, capturando a essência única de Andy Kaufman. Inicialmente, o papel do Máscara foi oferecido para outros atores, incluindo Richard Gere, mas Jim Carrey acabou sendo escolhido. Uma interpretação icônica e fundamental para o sucesso do filme. O Máscara é baseado em uma série de quadrinhos da Dark Horse Comics. No entanto, o tom do filme é bem mais leve e cômico em comparação com a versão mais sombria das histórias em quadrinhos. Os efeitos visuais e inovadores foram muito bem feitos para a época. A transformação de Stanley Ipkiss ao colocar a máscara e se tornar o Máscara foi feito por técnicas de computação gráfica e uma maquiagem bem criativa. O Máscara também marcou a estreia de Cameron Diaz no cinema, que interpretou o par romântico de Jim Carrey no filme, aliás, fez uma bela participação. O filme foi feito com um orçamento até modesto para a época, mas acabou sendo um grande sucesso financeiro nas bilheterias pelo mundo afora. A trilha sonora teve músicas icônicas, incluindo a marcante Cuban Pete, interpretada por Jim Carrey no filme. Grande parte do filme foi filmado em locações reais, como Los Angeles, em Califórnia, dando uma atmosfera para a cidade mais vibrante e mais cartunesca. É impossível não se encantar com a atuação de Jim Carrey em O Máscara, ele domina a tela. As acrobacias físicas, improvisações, ele se entrega totalmente nesse papel. Puro entretenimento, risada garantida, e mostra mais um pouco da sua versatilidade e a capacidade dele de transitar entre um Stanley que é tímido e um Máscara que é totalmente extrovertido. O filme é uma montanha-russa de diversões, repleto de diversas situações visuais bem absurdas e engraçadas. E a química entre Jim Carrey e Cameron Diaz trouxe um charme que combinou muito com a essência do filme. Máscara se destaca como um dos filmes que solidificaram a reputação de Jim Carrey como um dos comediantes mais talentosos de sua geração. O roteiro brilhante de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças foi escrito por Charlie Kaufman, conhecido por seu estilo único e por narrativas complexas. E a história foi muito elogiada por sua originalidade, por uma abordagem não convencional. O diretor, conhecido por seu trabalho inovador em videoclipes, trouxe uma abordagem visual única ao filme, utilizando muitas técnicas práticas em vez de efeitos visuais digitais. Ele usou uma combinação de efeitos práticos e técnicas inovadoras, como filmar em ordem inversa e em câmera rápida, para criar transições suaves entre as memórias sendo apagadas. Parte do filme foi filmado em locações reais de Nova York, como em Montauk, contribuindo para a autenticidade de uma atmosfera bem litorânea. Teve uma boa trilha sonora que acompanhou perfeitamente o tom mais emocional do filme, que foi composta por Jon Brion. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças destacou a atuação mais séria de Jim Carrey, que por muito tempo ficou conhecido por seu destaque
destaque na comédia. E a química de Jim Carrey com Kate Winslet foi fundamental para o sucesso do filme. A escolha de Jim Carrey para o papel principal foi até considerado uma surpresa na época, mas acabou sendo muito elogiada. O filme acabou recebendo vários prêmios e indicações, inclusive o Oscar de melhor roteiro original para Charlie Kaufman. Devido ao seu tema de manipulação da memória, o filme é frequentemente comparado ao trabalho de Philip K. Dick, um autor muito conhecido na ficção científica, e aborda questões complexas sobre o amor e explora muito bem se seria benéfico para nós apagar aquelas memórias mais dolorosas. Se você está mais acostumado com a comédia de Jim Carrey em seus papéis, essa é uma experiência que vale muito a pena e mostra a capacidade dele em brilhar em papéis mais sérios e emocionais. Uma atuação muito comovente, muito humana, bem crível mesmo, nessa grande obra-prima cinematográfica. A ideia original por trás de O Show de Truman foi concebida pelo roteirista Andrew Niccol e explorou a ideia de uma pessoa vivendo sua vida sob constante vigilância. E o roteiro foi posteriormente reescrito pelo diretor Peter Weir e o próprio Jim Carrey. Esse filme marcou uma mudança significativa na carreira de Jim Carrey, que até então era conhecido pelas suas comédias bem exageradas e bem físicas. Em O Show de Truman, vemos Jim Carrey mais reflexivo e mais dramático. O diretor foi fundamental para estabelecer o tom único e a atmosfera do filme. Explorou a ideia de mídia e de reality shows de maneira bem inovadora para a época. A cidade fictícia onde Truman vive foi construída em uma escala massiva nos estúdios da Paramount Pictures. A produção levou meses para construir aquela cidade simulada. O nome do personagem Truman foi uma homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, Truman, e o nome também sugere True Man, um homem que busca a sua própria verdade. E aquela cena em que Truman finalmente interage com os espectadores do programa foi filmada apenas uma vez, e a reação autêntica das pessoas foi capturada para preservar a autenticidade da cena. O filme recebeu 3 indicações ao Oscar: melhor diretor para Peter Weir, melhor ator coadjuvante para Ed Harris e melhor roteiro original para Andrew Niccol. Show de Truman foi aclamado pela crítica e teve um ótimo desempenho nas bilheterias. Jim Carrey recebeu muitos elogios por sua atuação mais séria e o filme até hoje é considerado uma obra-prima dos tempos modernos. E assim chegamos ao final do nosso Top 10 de Jim Carrey. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, é claro, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E deixe também nos comentários qual é o seu filme favorito de Jim Carrey. Vai que ele não apareceu nessa lista, por exemplo. Tem muitos outros filmes muito bons dele. Obrigado por ter assistido até o final e nos vemos no próximo vídeo.